Vocês percebem que muitas pessoas não estão conseguindo prosperar financeiramente simplesmente do fato que elas não compreendem como funciona o dinheiro, como ele deve ser administrado? Muitas pessoas não estão conseguindo prosperar financeiramente simplesmente pelo fato que elas deixam o dinheiro dominar a vida delas. Não é o dinheiro que tem que dominar você, mas você deve dominar sobre o dinheiro. Como diz no mandamento do Senhor, Deus, ele não quer, ele deu, não é pecado você receber dinheiro, não é pecado você ter bastante dinheiro. Pecado é você o quê? Cobiçar o dinheiro, colocar o dinheiro como seu senhor. É isso que Deus quer que você compreenda. Deus não está querendo que você seja uma pessoa pobre. Ele quer que você enriqueça, ele quer que você cresça na área financeira. Como ele prosperou José. José foi um homem muito próspero financeiramente também. Davi, Salomão foram homens muito prósperos financeiramente. Só que entenda, por que você acha que eles conseguiram prosperar e conseguiram continuar andando nos caminhos do Senhor? Simplesmente pelo fato que eles não cobiçaram o dinheiro. Entende? Quando você está nessa terra aqui, entenda que Deus, tudo que Ele conceber a você, tudo que Ele entregar para você, seja relacionamento, seja na área de relacionamento, na área espiritual, na área financeira, seja o que for, Ele te entregou um carro, Ele te entregou uma casa, uma pessoa para morar junto com você, é para você administrar aquilo, tudo com eficiência e excelência. Só que lembre-se, a eficiência e a excelência só adquire através da presença. Quem não busca comunhão com Deus não prospera em nenhuma dessas áreas. Por isso que as pessoas vivem quebrando a cara. Quebram todo dia a cara. Entra em lugares que não é para entrar. Perde o dinheiro, perde seu patrimônio por falta de sabedoria. E a sabedoria você não se adquire, mas se conquista. Através da intimidade íntima com o Criador. Como eu falei lá atrás. Deus, Ele quer relacionamento. Não foque na bênção que eu irei te dar, mas foque na bênção que eu irei te transformar. Foca no conhecimento que Deus vai colocar no seu subconsciente. Deus vai colocar em você. Deus, ele quer que você se torne uma pessoa sábia financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Só que você precisa se aproximar dele de todo o seu coração. Não adianta você só ir para a igreja e gritar glória a Deus e não buscar uma verdadeira comunhão com o Criador. Entende? Essa é a diferença que muitos não entendem. Como também anotei aqui um versículo para vocês aqui também, pessoal, que está em Provérbios 21:20, que diz assim: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Agora para e pensa. Um exemplo agora que eu vou dar para vocês aqui agora. Muitas pessoas que trabalham na parte da CLT, ou independente se é CLT ou não, pode ser médico, pode ser o que for. A pessoa acaba de receber o dinheiro, já não é muito. Você fica um mês inteiro trabalhando. Perceba, o mês inteiro você fica ralando, quebrando a cabeça, tendo paciência com o chefe, com as pessoas que ficam cobrando você ali. Aí você recebe o dinheiro, de vez de você usar esse dinheiro para o quê? Para multiplicar, você torra ele, você gasta ele. E depois fica o quê? Oprimido no outro dia, fica triste no outro dia. E não entende o que está acontecendo na sua vida. Você não entende daí o que está acontecendo. Isso daí é o quê? É uma crença limitante. É uma crença, é algo que é um costume que você criou, que você tem que quebrar o quanto antes. Porque isso está o quê? Arruinando a sua vida financeira. E não vai só influenciar na vida financeira, mas vai influenciar também na espiritual e na emocional também. Na conjugal também. Entende? Deus, Ele ensina. Como também tem mais um versículo aqui, pessoal, que eu anotei aqui, que é em Mateus 25:14, versos 30, que diz assim: onde o Senhor confia seu dinheiro a 3 servos. 3 servos Deus confiou. Um, ele deu 5 talentos, o outro, ele deu 2, e o terceiro, ele deu 1 talento. Aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2 talentos, multiplicaram. Mas o terceiro, que recebeu 1 talento, não multiplicou, mas guardou. Ou melhor, traduzindo para o português, gastou o dinheiro. E esse que gastou o dinheiro foi repreendido por Deus. Não foi abençoado. E até o que ele tinha foi tirado dele e foi dado para os outros. O que essa analogia, o que essa palavra está querendo dizer? Que está acontecendo hoje em dia com muitas pessoas. Algumas prosperam. Por quê, Derek? Porque elas aprenderam que não é apenas receber o dinheiro e já torrar o dinheiro, mas sim ter que separar uma parte dele e multiplicar.
Entende? Porque a educação financeira, ela envolve 3 fatores. O primeiro, você tem que aprender a ganhar da forma certa, da forma lícita. Porque você sabe que hoje em dia tem pessoas ganhando dinheiro de forma errada. E esse dinheiro que é recebido, que é ganho de forma errada, dinheiro que é ganhado de forma errada, não é dinheiro abençoado. Entenda isso. Então entenda, primeiro você tem que aprender a ganhar. Depois você tem que aprender o quê? A guardar, criar o hábito de guardar. Porque tem doutores médicos que ganham 50 mil por mês, mas continuam endividado. Por quê, Derek? Porque faltou criar o hábito de guardar, não só apenas de ganhar. Entende? Por isso que eu falei, envolve 3 fatores. E o terceiro é multiplicar o seu patrimônio. Essa é a visão que você tem que ter na área financeira. Não deixar o dinheiro mandar em você, porque quando você deixa o dinheiro mandar em você, você torra o dinheiro. E vive numa escassez, numa vida de escassez. Vive numa vida que parece que nunca tem fim, do que de crise financeira. E depois não sabe por que tá passando por aquilo. Você entende? Quando esse celular mesmo que tá gravando eu aqui agora, eu demorei muitos anos para poder comprar ele. Mas sabe uma coisa que eu achei incrível nisso? É porque eu perseverei. Porque eu tinha uma meta, eu tinha uma visão que muitos não têm. Mas eu perseverei. Eu falei pra mim mesmo e pra Deus, eu vou comprar aquele celular que eu tanto quero, que no caso o que tá gravando aqui agora é um S23 Ultra. É caríssimo o celular. Mas eu comprei. E eu comprei com o meu dinheiro. Por quê? Porque eu perseverei, porque eu criei uma meta, uma visão, e é assim que você tem que agir. Você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, você quer pagar alguma coisa, você quer comprar alguma coisa. Seja montar uma fábrica, seja o que for, quer levantar uma empresa, o que seja, você tem que criar um hábito do quê? De guardar, de ganhar, guardar e multiplicar. Entende? Você precisa criar esse hábito. Se você não criar esse hábito o quanto antes, você não consegue mudar de vida. Toda coisa, tudo que você for querer conquistar nessa vida, você tem que agir por metas. Você tem que criar uma meta. Você tem que ser disciplinado, você tem que buscar ser uma pessoa disciplinada. Entende? Uma pessoa comprometida, disciplinada e humilde, acima de tudo também. Aí você prospera. Você tem que buscar novos conhecimentos. Porque se você não busca novos conhecimentos, ficará preso no seu próprio entendimento. E se você fica preso no seu próprio entendimento, você vai criar uma crença limitante que Satanás coloca na sua mente. Você tem que se aproximar do Criador, porque é Ele que é o único que pode realmente te conceder o conhecimento verdadeiro para você prosperar da forma correta. Porque entenda, o dinheiro ele não traz paz, ele traz conforto e poder. Mas a verdadeira paz genuína vem de Cristo Jesus, como diz na palavra, como diz na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o príncipe da paz. E se você não busca a verdadeira paz, de nada irá adiantar as outras coisas. Porque muitas pessoas querem ir para a igreja só para receber bênção, mas esquece da presença. Você entende? No que adianta você querer a bênção, Deus ele não vai te dar a bênção enquanto você não se aproximar da presença dele. Porque ele sabe que você não vai conseguir suportar tudo aquilo que ele tem para você se você não se aproximar primeiramente dele. Você vai quebrar a cara. Entenda isso. O que Deus tem para nós, pessoal, é grandioso, e não só apenas é grande e maravilhoso, mas também requer o quê? Disciplina, foco, constância, excelência, maturidade. Agora eu lhe pergunto, você tem tudo isso já? Se você tem, amém, então você vai receber, mas se não tem ainda, vai buscar na presença. Vai buscar na presença dele. Entende? Deus ele incomodou meu coração para entregar essa palavra. E não pense que você entrou nesse vídeo por acaso, como já diz na palavra, não existe acaso. Somente 2 pessoas, entre os 3 servos, como acabei de dizer aqui, só 2 perseveraram, só 2 usaram com sabedoria, mas o terceiro gastou tudo. E por isso, até o que tinha foi tirado dele. Até que ele não tinha praticamente, foi tirado dele e foi dado para os outros. E acontece no dia de hoje também. Só que as pessoas não percebem. E não percebem porque não buscam uma verdadeira intimidade com o Pai. E por isso que vivem quebrando a cara. Então a partir de hoje, comece a meditar na palavra. Não só vá para a igreja, mas medita na palavra, dia e noite. Leia 4 versículos, 3 versículos que seja, 2 versículos, mas leia. E leia através do Espírito de Deus. Não pegue a Bíblia, não pegue aqui a Bíblia, pessoal. A Bíblia aqui, ó, da Thompson, né? Isso. Não pegue a Bíblia e leia ela como se fosse um livro normal. Não, porque ela não é um livro normal. Ela é um livro espiritual.
E para você conseguir compreender ela, busque uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo de Deus. Peça para Deus. Depois que você sair desse vídeo, faça essa oração. Faça assim, ó: Pai, em nome de Jesus, me conceda, Senhor, discernimento e clareza para conseguir compreender a Tua palavra. Só isso. E assim Ele vai te conduzir, através da palavra. Porque uma das formas que Deus usa para falar com seus filhos, porque Deus ele fala através de sinais, Ele vai usar a palavra dele para falar com você. Só que antes de você ler a palavra, faça essa oração, peça discernimento, clareza para Ele. Peça sabedoria, porque Deus ele tem muito prazer em dar sabedoria aos seus filhos. Porque Ele sabe que através da sabedoria, você realmente vai conquistar aquilo que você pediu a Ele, mas acima de tudo, você vai criar uma verdadeira intimidade e comunhão com Ele. Porque o que Deus mais quer é a tua presença, é a tua obediência. Deus não quer dinheiro, Deus não quer inteligência, Ele quer a tua presença na vida dele. Ele quer que você esteja presente todo dia na vida dele, porque presente Ele já está na sua vida, mas faltou você se posicionar nele. Quando você se posiciona nele, tudo aquilo que você queria vai vir até você, sem você mais precisar pedir para Ele. Entende? Seja na área financeira, na área de relacionamento, seja a área que for. Entendeu? Então, pessoal, se você realmente quer se tornar uma pessoa sábia e quer multiplicar seu patrimônio, se realmente quer sair dessa crise financeira e nunca mais viver isso na sua vida, na escassez, ficar pedindo dinheiro pros outros, ficar se humilhando pros outros para ficar pedindo dinheiro emprestado, ainda até capaz de não conseguir ainda pagar a pessoa ainda, se volte para Deus de todo o seu coração e peça conhecimento a Ele, peça sabedoria a Ele e Ele dará a vocês. Amém? Porque senão vai acontecer que nem aconteceu com esse rapaz aqui do talento, do primeiro de um talento que recebeu. Ele perdeu o dinheiro dele, perdeu tudo aquilo que Deus deu para ele. Não soube o quê? Valorizar. Como muitas pessoas não sabem valorizar o dinheiro que recebe do trabalho. Torra todo o dinheiro. E por isso, depois no outro dia, fica chorando depois. E não sabe o motivo do porquê que perdeu aquele dinheiro. Por quê? Faltou discernimento e sabedoria. E domínio próprio também. Nunca esqueça disso. Quem não tem domínio próprio, não consegue sobreviver nessa vida. Deus ele te concedeu o domínio próprio. Mas por você não estar buscando a fonte que te concedeu esse domínio, você está alimentando mais a carne e a carne está tendo mais domínio sobre você do que o Espírito sobre você. Como diz na palavra, o Espírito está pronto para te liderar, para te guiar, para te ensinar. Mas a carne é fraca também. Então a carne e o Espírito sempre estão brigando um com o outro. E se você não se posiciona no Criador, a sua carne, ela vai te governar. Se você alimenta mais a carne, ela vai te governar durante o dia inteiro, trazendo medo, angústia, frustração, porque a carne anda o quê? Alinhada com o pecado. A carne gosta de fazer as coisas do pecado. Entende? Como tem uma frase que Deus me ensinou: não tenha medo do diabo, mas tenha medo do pecado. Porque o pecado te arrasta para a morte. O salário do pecado é a morte. Entende? O diabo não pode tocar em você se você não abrir uma brecha para ele. Porque o papel do diabo é qual? Matar, roubar e destruir. Mas quando você abre uma legalidade no mundo espiritual, aí ele pode entrar na sua vida. E não pense que ele vai entrar para te abraçar, mas sim para te destruir. Mas o Espírito de Deus, quando você se volta para o Criador, medita na palavra dia e noite. Busca Deus pela manhã e busca a presença de Deus antes de dormir, para estar protegendo e brindando a sua casa. Aí sim o Espírito Santo vem e ele te domina, e ele te ajuda, e ele te lidera, ele te recondiciona. Ele te dá força, te dá inteligência, te capacita, te mostra o caminho. Como disse aquela hora, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo também. Glória a Jesus. Amém, pessoal? É essa palavra que o Pai queria entregar para vocês. Amém? Então terminou esse vídeo. Peça perdão a Deus. Não murmure, porque a murmuração, ela te afasta de todas as bênçãos de Deus, principalmente da presença. Então não murmure, não reclame, mas haja de forma sábia. De vez de usar reclamação, use seu posicionamento. Reflita no que você precisa mudar. Coloque metas a partir de hoje no seu dia. Eu quero emagrecer? Bora! Eu quero alcançar meu primeiro milhão? Bora! Ah, é impossível. Se para o homem é algo impossível, para Deus nada é impossível. Ah, mas é no seu dia de amanhã. Fique em paz. Basta ter o mal a cada dia. Priorize o dia de hoje primeiramente, consagra seus planos a Deus e tudo e o mais Ele fará. Ok? É Ele que vai fazer. O que é impossível, Ele faz. Mas Ele só vai fazer quando você se posicionar nele.
Porque Ele é Deus. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele tá no passado, no presente e no futuro. Ele vê o futuro, você não vê o futuro. Mas quando você confia nele, aí sim Ele te leva até o futuro. Porque você confiou, porque você consagrou a Ele seus planos. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Ainda mais quando você deposita os seus planos nas mãos dele. E deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar. Ah, filho, daí fica em paz. Que vai chegar. Amém? Vai chegar. Mas você deve se posicionar em colocar Ele em primeiro lugar. E as tuas bênçãos financeiras virá. Amém? Glória a Deus, pessoal. É essa a palavra. Peço a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal, habilite o sininho. E até a próxima. E tchau, tchau, pessoal.